bem, sejam todos bem-vindos. Começa mais um Conexão Alfa aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Estamos aí ao vivo pela TV Alfa, canal 8 Net Claro Botucatu, e também aí pelas redes sociais como Facebook, YouTube, o Twitch.tv e também pelo Instagram. Toda semana o Conexão Alfa traz uma personalidade do meio político para a gente bater um papo aqui a respeito da política na cidade de Botucatu, né? E essa semana não poderia ser diferente, a segunda edição do nosso Conexão. Queria mandar aqui um boa noite para o nosso companheiro, Renato Serra. Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos acompanham. Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui com mais uma terça-feira. E hoje o nosso convidado é o Curumim, né, Curumim? Boa noite, Curumim. Seja bem-vindo. Boa noite, Fernando, Renato, Júlia, aqui o Alexandre, o Regis. Obrigado pelo convite, agradeço de coração e já elogiando que espaço belíssimo aqui, hein? Obrigado de coração pela lembrança, pelo convite da gente poder bater esse papo e, sem dúvida alguma, uma modelagem diferente que a cidade está precisando. Só tenho que cumprimentar e tenho certeza que muitas pessoas que trabalham no dia a dia na cidade de Botucatu poderão passar por aqui e dar sua contribuição. Mas parabéns pela idealização aí desse projeto, que para mim já deu certo. Muito bem, Curumim, falar de política é muito bom, né? A questão quando você fala da política do bem, né? Porque o pessoal já está meio assim calejado, né? Vai falar de política, vai falar de uma reunião política, fala, não, esse negócio é chato, esse negócio não é para mim. Só que assim, cada vez mais, principalmente em Botucatu, a gente está percebendo que é com a política do bem, que a gente transforma a vida das pessoas, né? E Botucatu tem sido muito privilegiada nessa questão da política, né? A gente passou aí por alguns anos já com gestão do ex-prefeito João Cury Neto, com a gestão do prefeito Pardini, que tem feito um bom trabalho, um trabalho de excelência aqui na cidade de Botucatu. E eu acho que para você é um grande privilégio, né? Poder estar trabalhando no meio da política e podendo fazer essa política do bem, né? Não, sem dúvida alguma. Você fez duas deferências importantes. Eu tenho a alegria de ter iniciado minha vida pública lá em 2008, junto com o ex-prefeito João Cury. Se elegemos juntos lá no ano 2008, onde que praticamente nem a gente acreditava na eleição nossa mesmo, lá, últimos colocados, e nós tivemos essa confiança da população. Aí, passando 8 anos juntos, tive a experiência na Câmara, dois mandatos de presidente da Câmara também, e logo na sequência o atual prefeito Pardini nos convidou. Aí, quando obtive o 3º mandato, nos convidou a participar do governo dele no Executivo Municipal. Uma experiência, sem dúvida, uma experiência ímpar na minha vida. Eu acho que todas as experiências nesse processo foram muito importantes, uma escola, uma verdadeira escola. E quando você fala, Fernando, da política do bem, me entristece muito quando eu ouço algumas pessoas demonizar a política, demonizar o agente político, o agente público. Eu vejo que algumas pessoas, até por maldosamente, que na hora que interessa, eles falam que são gestores, e na hora que não interessa, sou político também. Eu acho que todos nós somos agentes públicos que também fazem gestão pública. Eu, quando passei inclusive tenho formação de gestão pública, quando passei na presidência da Câmara, você é o que despende, que cuida da administração, do Poder Legislativo, que é o ordenador de despesa. No Executivo, você controla o orçamento, controla o quadro de pessoal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, as pessoas, dependendo do ambiente que estão, eles falam, esse é político. Quer dizer, o político não é bem visto. Esse é o gestor. Eu acho que todos que estão na administração pública, todos são políticos gestores, são gestores políticos, seja da forma que queiram colocar, e não jamais podemos demonizar a política, porque a política é tudo. Se hoje o Botucatu caminha a passos largos, é porque tiveram e tem essas pessoas que fazem esse belíssimo trabalho. E a gente tem que defender sempre. Eu acho que a gente é oriundo da boa política, da política do bem, como você bem colocou, e a gente, cada vez mais, não podemos desistir e deixar aqueles que não têm compromisso virem para a política. Esse tem que ser banido. E, naturalmente, quando você tem uma boa administração, uma boa gestão,
essas maçãs podres, na realidade, elas não conseguem perseverar, que é o caso da cidade de Botucatu. Curumim, na verdade, quando a gente fala de política, a maior parte dos políticos de cada cidade, de cada localidade, nasceu ali no meio da cidade, né? Na própria cidade. Confesso para você que eu pensei que você tivesse nascido em Botucatu. E vou mais longe, pensei que tivesse nascido lá em Rubião Júnior, que é um bairro que, na verdade, você despontou, né? É conhecido. E, na verdade, como que é isso aqui? Pariqueraçu? É isso mesmo a pronúncia? Pariqueraçu, fica lá perto da Ilha Comprida. Eu não conheço, nunca ouvi falar. Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo, fica a Ilha Comprida, Peruíbe, aquela região lá da Baixada, do Vale do Ribeira. Nasci em Pariquera porque o hospital regional é em Pariqueraçu. Mas eu morava em Cajati, que era um distrito de Jacupiranga, que era município na época, mas eu vim para Botucatu muito jovem. Eu acho que cheguei aqui em 89, tinha praticamente 9 anos de idade. E já minha família toda foi para o distrito de Rubião Júnior, até hoje estamos lá, tem um carinho muito especial, como se fosse da terra. A família toda veio para cá, não tenho mais raízes lá, então Botucatu me acolheu, em especial o Rubião Júnior, só tenho que agradecer e dizer da nossa gratidão. É aquilo que eu sempre digo, acho que tudo que eu fizer e contribuir na vida pública é muito pouco do que Botucatu viesse, não só para mim, mas para toda a minha família. Eu acho que a gratidão nossa é imensa e temos que retribuir da mesma forma. Curumim, você já deve ter respondido isso para várias pessoas, mas agora no nosso programa vou fazer essa pergunta de novo. Da onde surgiu esse seu interesse da vida pública, da política, de se candidatar na época, como você acabou de falar, em 2008, você se candidatou pela primeira vez como vereador. Da onde surgiu isso? Na realidade, assim, sendo muito, muito honesto com vocês, eu nunca tive a intenção de ingressar na vida pública. Eu comecei a trabalhar no Xerox lá, Paulinho, oficial de justiça, grande amigo, teve comigo esse final de semana. Primeiro emprego com 13 anos de idade. Trabalhava de operador de máquina de Xerox lá no campus da Unesp. Aí em em 97, se não me falha a memória, o Dimas, que era vereador, me convidou, tipo assim, eu trabalhava pela Guarda Mirim, ganhava meio salário mínimo ou até menos, o Dimas ofereceu R$100 a mais, que vereador até hoje não tem assessor, ele pagava conforme o salário dele. Sei que dava uma diferença a mais, lá eu tinha 16 anos, falei assim, Dimas, eu topo, porque jovenzinho, falei, vamos junto. Até brinco com ele até hoje, ele tinha o pior assessor do mundo, que era eu, porque não tinha vocação para aquilo, não tinha vontade de aprender, de ingressar na caminhada política. Daí ele ficou o primeiro mandato, partiu para o segundo, ele foi eleito 2 vezes vereador, o Dimas. Trabalhei com ele vendo que o terceiro mandato ia ser mais difícil. Ele chegou e foi muito claro comigo, falou assim, ô André, agora eu acho que na terceira nós não vamos conseguir ter sucesso, mas mesmo assim eu vou encaminhar você no mercado de trabalho. Daí ele tinha amizade com o proprietário do posto de gasolina onde eu trabalhei por 5 anos e meio, levou meu currículo lá, só tinha uma vaga noturna, que fiquei lá 5 anos e meio, das 22 às 7 da manhã. Mas tem uma gratidão enorme. Aí lá em 2007, ficou 4 anos sem vereador, lá o distrito. Em 2007 nós sentamos, um dia do nada. Falou, Dima, você não vai mais para a vida pública, tentar uma nova eleição e tal? Ele foi muito franco, falou, não, eu não volto mais. Falei, então vamos construir um nome. Que na realidade, não era eu esse nome. Vamos em busca de quem liderava, que era do presidente da Associação de Moradores e tal. Daí fez um rol de nomes lá, conversou com um por um, deu uns 15 dias, tudo voltou, falou, minha esposa não deixou, a família não apoiou e tal. Aí ele olhou para mim, por que você não vai? Falei, mas o que eu fiz? Eu fui o cara que trabalhei com você, eu tinha vergonha de entregar a correspondência na casa do eleitor, para o Dimas. Eu acho que eu fui um dos culpados de prejudicar ele na reeleição. Aí ele falou, não, vamos fazer um jornalzinho, vamos trabalhar, eu te ajudo. Eu falei assim, posso até ir, mas se eu for um fiasco, você nunca mais, não me pega mais. Se tiver, 400 votos, na época, eu falei assim, estava no posto de gasolina trabalhando. Falou, não, eu te ajudo. Começamos no jornalzinho, fazer um jornal, os problemas, aquele jornal mais polêmico, o jornal Curumim.
Inclusive, faço aqui a menção ao Ademir Aldi, que me ajudou no nome. Falou que ia ter, acho que o nome era Rubião no Rumo Certo, alguma coisa assim. Ele falou, não, mas qual que é o seu apelido? É Curumim, então coloca Curumim no jornal. Aí colocou Curumim, foi o jornalzinho por 1 ano e meio. Aí o Dadá de Vitoriano estava montando chapa com o João Cury, chamou o Dimas para sair candidato. O Dimas falou, eu não vou, mas o menino vai. Aí eu tinha o quê? 26 para 27 anos. Aí o João falou, não, eu dou a legenda para ele e vamos para frente. Eu falei, então tá bom, vamos trabalhando no jornalzinho. Mas por isso que eu falo, na eleição de 2008, quando nós saímos candidatos, nós não acreditava nem que a gente ia ter essa votação. Falamos assim, vamos trabalhar para ter 700, 800 votos, dar uma... Aí na outra a gente trabalha melhor. Aí na primeira, eu acho que o pessoal achou engraçado o Curumim, porque não tinha trabalho, não tinha time de futebol, não trabalhava na entidade, porque hoje tem que ter uma corrente. Então, eu acho que foi uma... E eu acredito muito também na vida da gente em missão. Acho que todo mundo tem que passar por alguns desafios, e esse foi o meu, e estamos aí até hoje, graças a Deus, tentando fazer a diferença. Quando você falou, o João te deu a legenda, isso daí foi para o PSDB? PSDB, já em 2007, que eu era filiado no PPS na época, aí já deu, e fomos filiar no PSDB já com a garantia da legenda, que era do Dimas, mas como ele não era candidato, ele me indicou para essa legenda. Então já tinha garantido, na chapa de vereador de 2008, na época, acho que era o Bideto, que era o presidente do PSDB, já tinha garantido que eu ia ser candidato, e tivemos sucesso em 1.271 votos. Eu acho que fiquei em quarto ou em quinto. Já foi uma surpresa muito positiva. E o distrito festejou, falou assim, olha esse menino aí, eu não sabia nem quem era Curumim. Eu lembro que um radialista falava assim, mas quem que é esse Curumim? Só que eu vinha na Câmara direto, e o pessoal conhecia como André. Aí depois foi descobrir que era Curumim, mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas hoje, quando eu vou Rubião Júnior, você é recebido a flechada ou a palma? Como que funciona isso daí? Não, graças a Deus. Ainda não veio nenhuma flecha. Está tudo certo na base, então. Não, ainda não veio nenhuma flecha, mas a gente também, acho que nem Jesus contentou todo mundo, não vai ser nós que vamos querer fazer esse feito. Tem bastante gente que também não concorda com algumas posições da gente, e isso é salutar, e a gente tem que continuar sempre tendo a ideologia própria, construindo bem, fazendo as mudanças. Você tem que conquistar através das práticas, não através só do diálogo. E eu fico muito feliz quando eu recebo críticas construtivas. Isso é bom para o crescimento da gente, o crescimento pessoal, para você tentar acertar mais do que errar. E todos nós somos falhos, então a gente tem que ter essa abertura. E eu busco sempre isso direto, em ouvir bastante, inclusive as críticas construtivas sempre. Você aprendeu a lidar com essa situação? Porque é complicado. Eu vejo aqui 15 anos de TV, às vezes a gente é mal compreendido em algumas situações. E às vezes acontece de você criar, não digo inimizades, mas um nariz torto de um lado, um do outro, às vezes por um posicionamento que você dá. E passa um tempo, a pessoa vai ver que conhece às vezes você melhor, tal, e vai entender que não era nada daquilo. Nessa trajetória na política, você deixou muitos desafetos aí ao longo da caminhada ou não? Eu acho que isso acontece. Muitas das vezes as pessoas elas criam uma imagem sua sem te conhecer, porque outra pessoa falou algo que você disse. E a gente, quando é uma pessoa pública, gera muito você é muito foco desse tipo de conversa. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Quando eu fiz um projeto de lei na Câmara, o projeto da criação do Bombeiro Civil em Botucatu. Foi de nossa autoria, nós copiamos até uma lei, não lembro a cidadezinha, mas com a justificativa da cidade de Santa Maria, que teve aquela tragédia. Na época, o sindicato dos restaurantes começou a fazer uma mobilização dizendo que a minha lei, que tinha sido aprovada, ia prejudicar o pequeno comerciante. Quer dizer, você tem um estabelecimento, uma lanchonete, por exemplo, que vai lá 50, 100 pessoas, que já é um feito, ter um tanto de gente assim, já tinha que colocar 1 ou 2 bombeiros civis. Os caras mobilizaram e eu virei um monstrão. O Curumim vai acabar com o meu negócio. Eu já estou aqui vendendo almoço para comer a janta, esse cara está criando mais despesa aqui para mim. E não era verdade. Não era verdade, que era cada 500 pessoas no mesmo espaço, você tinha que ter um bombeiro civil, e cada outras 500, e a lei
você tem que ter 1.000 para ter um mínimo de segurança, que é duro o estabelecimento, deixando bem claro, ter 500 pessoas no mesmo momento, no mesmo lugar. E teve essa mobilização. Lembro que eu sentei depois eu marquei uma reunião com todo mundo para explicar a lei, passar slide por slide, porque algumas pessoas começaram a vender essa imagem que você está querendo prejudicar as outras pessoas. Aí, para mim, é como tem aquele ditado, que você, quando rasga um travesseiro e solta a pena no 10º andar, é duro você pegar todas as penas. E na política, e você também, nesse campo do jornalismo, da comunicação, também é do mesmo jeito. As pessoas transformam você em algumas coisas que você não é. E depois, para você desmistificar isso, é muito mais difícil. Isso a gente enfrenta do dia a dia, mas eu acho que sempre que a verdade nunca falha nessas horas, e sempre mostrar o outro lado. E no dia a dia é assim, as pessoas, esse curumim, o cara nunca sabe, nunca me viu na vida, mas fala, esse curumim fez tal coisa. Não tem jeito, isso é... E a gente vai tentando, e agradecer esses espaços aqui, que as pessoas conseguem conhecer um pouquinho mais a gente. Eu acho que esse é o objetivo principal. E como foi a sua situação daquele menino André Barbosa, entrar no PSDB, um PSDB forte na cidade de Botucatu naquela época? Ela veio de uma tradição, sempre veio de uma tradição. E como foi esse André, de apenas 26 anos, entrar no PSDB? Assim, foi... Na realidade, quando me convidaram, convidaram o Dimas, que eu fui de tabela, eu era o miolo de chapa. O miolo de chapa, as pessoas que não sabem o que é, aqueles caras que empurra as cabeceiras, que são aqueles que têm mais voto para a eleição. E tiveram uma surpresa, que para eles pode ser negativa, mas para mim foi boa. Que a gente surpreendeu na hora que abriu as urnas. E, assim, eu só tenho gratidão pelo PSDB na época, e até hoje eu milito no PSDB, e tenho uma gratidão enorme pelas pessoas que estão lá, que me acolheram, que um menino jovem, quando tinha já um formato diferente de pessoas experientes no PSDB, e vim assomar e fazer parte do quadro de vereadores, representando ainda mais o partido. Eu acho que desde 2008, assumimos em 2009 até hoje, eu só tenho que agradecer toda a direção do PSDB, inclusive fui eleito presidente do partido num período também, mas um partido que em Botucatu é diferente. Eu defendo sempre, amanhã ou depois, qualquer um que saia do partido, a gente mesmo, por alguma situação, venha a sair, a minha gratidão pelo PSDB vai ser eternamente, porque as pessoas que tem lá é um partido diferente, partido que veste a camisa. Às vezes a gente se refere ao PSDB na esfera estadual, na esfera nacional, que é um pouco mais bagunçado, mas o do município de Botucatu é muito diferente. Eu só tenho gratidão e defendo aonde precisar a nossa legenda partidária. Falando em PSDB, é inevitável fazer essa pergunta para você, né? Nós, olhando, principalmente nós da imprensa, olhando o PSDB hoje, nós até fizemos uma brincadeira aqui, e você vai entender o jeito que eu vou falar, né? Quem que vai apagar a luz do PSDB? Será que vai ficar alguém? Porque nós sentimos isso, eu associo isso ao Dória, toda aquela briga. Aí eu te pergunto, Botucatu, porque nós tivemos uma perda muito grande para Botucatu, dentro do PSDB, quando foi aquela questão do João Cury, né? Hoje, existem pessoas ainda de nome, alguns dentro do PSDB que não militam, não são candidatos, mas estão lá, firme e forte. Posso falar isso, citar o nome do Fane, nós temos o Júnior Cury, está lá dentro também, mas acaba não saindo candidato. Nós vimos uma foto essa semana, né, nós analisamos a foto e vimos lá. Hoje, no meu entender, acho que o Fernando também comunga dessa ideia, que quem é uma liderança dentro do PSDB hoje se chama Curumim, o André Barbosa, aquele menino de 2007, 2008. Mas nós também fizemos a seguinte comparação. Quem será aquelas outras pessoas que estão na foto que a gente não conhece? Surgem novas pessoas? Surgem novos André Barbosa ali dentro do PSDB, Botucatu? É o que a gente apoia, Renatão. Lá tinha muitos jovens, a gente está até querendo montar, estamos trabalhando para montar um núcleo jovem lá, porque você tem que revitalizar o partido. Independente, o Curumim vai sair, outro vai sair. Nós temos lá 4 vereadores, o presidente da Câmara é do PSDB até então.
E nós temos que reformular os quadros. O PSDB pecou muito na esfera estadual, na esfera nacional, e nós não podemos errar no município. Eu acho que a gente tem que oxigenar os partidos, tem que trazer essa molecada, no bom sentido molecada, carinhosamente chamando, trazer essa garotada para poder ocupar esse espaço. O Curumim vai passar, o João Cury, o prefeito Pardini, as lideranças mais antigas vão passar. E nós precisamos revitalizar. Isso fica a mensagem para os outros partidos também. Partido que tem dono, esse aqui é o dono do partido, ele não anda. Ele não anda. Já vimos 1 milhão de exemplos negativos que já aconteceram e faliram a figura dos partidos. E o PSDB não pode cometer. O PSDB municipal de Botucatu não pode cometer esse erro. Não pode apenas se ancorar no Curumim, ancorar no nome A, no nome B, no nome C. Tem que surgir essas novas lideranças para eles ocuparem esses espaços. Aí os partidos conseguem ter essa revitalização, essa oxigenação, porque senão a gente fica muito preso. Por exemplo, vamos pensar que eu fosse o ser mais egoísta do mundo, que isso não impera no meu coração. Falando assim, eu preciso fazer uma eleição para me voltar para qualquer cadeira eletiva. Aí você fica cercando, colocando pessoas dentro de um determinado partido para você se favorecer. Isso é o pior dos equívocos do mundo, não pode acontecer. E se tiver alguém com essa mentalidade dentro do PSDB, eu brigo até o último minuto. Por isso que eu digo, vai chegar um momento, não sei em que momento esse, que o Curumim vai sair. Ou vai sair da vida pública, vai sair do partido do PSDB, e que venham outras lideranças que sejam melhores ainda. Esse espaço tem que ser assumido, e eu aqui faço de público essa gratidão também ao ex-prefeito João Cury, que, na época, ele abriu esse espaço, porque senão o Curumim não tinha surgido de nada. Tudo bem que foi um contexto, porque ele não me conhecia, foi através do Dimas, mas essa oxigenação que aconteceu lá em 2007, 2008, ela tem que acontecer de novo. Ela tem que trazer essa molecada com boas propostas, com boas ideias, porque senão nós vamos ficando mais velhão. Eu vou fazer 43 anos, já começa a não ter aquele mesmo ímpeto de fazer, de realizar, do que eu tinha lá atrás. Então, acho que tem que trazer isso, e fica o recado para os demais partidos, aqueles partidos também que com dono, com cacique, aí não pode. Eu acho que tem que mudar e tem que oxigenar, não pode ser radical para nada, mas tem que ter para continuar respirando e fazer bem para a cidade. Você acha válido, então, essa questão? O PSDB ele veio com João Cury, 2 mandatos, veio o Pardini, foi eleito pelo PSDB, só que nós tomamos conhecimento que ele foi para o PSD. Você acha válido sair agora num outro candidato do governo, que não seja do PSDB? Então, você acha válido que não precisa ter uma gratidão pelo PSDB de tudo que ele fez até hoje na cidade de Botucatu? Renatão, eu, assim, até na última reunião fui um pouco polêmico na reunião do PSDB e enalteci os partidos menores. Por quê? Vou explicar por quê. Os partidos menores no bom sentido. Não estou aqui, pelo amor de Deus, pré-julgando nenhum partido por número de filiados. Mas os partidos menores, eles têm muito mais coragem que nós, militantes. Eu, na realidade, insultei o diretório do nosso partido. Tem muito mais coragem do que o próprio PSDB. Por que eu estou dizendo isso? Se o Fernandão fosse do partido X, para a gente não... É um partido menor, mas para o partido, ele continuar vivo, ele continuar existindo, precisa ter uma candidatura, mesmo que aquela candidatura, a probabilidade de sucesso dela seja 1%. Os partidos menores têm, o PSDB não. Hoje, o PSDB não, de Botucatu. Se o Curumim for candidato, pré-candidato a prefeito aqui, o partido pode ter certeza que eu não teria apoio do meu diretório. Pode ter certeza disso, mas eu desafiei por causa disso, que os partidos menores, eles têm na realidade, essa identidade de falar assim, nós precisamos fortalecer nossa chapa de vereador, nós precisamos fortalecer o nosso partido, e nós precisamos ter uma candidatura própria. Não estou dizendo que tem que ter, mas para você manter o equilíbrio, tá fazendo parte da discussão da mesa, da composição, se vai ser o partido A, o partido B, que vai ter o candidato a prefeito, o candidato a vice, porque se a gente se acomodar, ficar no cantinho da gente, e o que der, se for uma gota d'água, um copo d'água para a gente, se estiver contente com aquilo, então não precisa entrar na discussão, que você não venha somar nada. Se já tiver com esse espírito, não entra no... Esse foi um desafio na última reunião do nosso diretório, eu acho que tem que ter esse insulto. Pode ser que não dê em nada, mas precisa ter, porque senão se acomoda. Todo mundo se acomoda e fala assim,
Vamos sentar, o Renatão vai ser o candidato da composição total, que der pro... O que aconteceu na eleição de governador de São Paulo? O que aconteceu no segundo turno? O Rodrigo Garcia foi lá apoiar o Tarcísio, só faltou o Tarcísio falar para ele, o atual governador, falar assim, eu não quero seu apoio. Entendeu? Faltou o quê? O diálogo antes. Faltou o diálogo antes. Como que nós vamos compor? Não interessa. Depois você vai a reboque de qualquer situação. E o PSDB, pela história do PSDB, ele não pode passar. O PSDB de Botucatu não pode passar por essa situação. Então ficou o insulto. Eu acho que até tem muita água para rolar, até pelas mudanças eleitorais. O Igor esteve aqui, eu acho que esclareceu muito bem as questões. Como tem esse prazo até 6 de abril, então tem muitas alterações que ainda vão acontecer, inclusive para ter posições. Pode ser que, e tomara que eu morda a língua com o meu próprio partido, que seja figurante nesse processo. Não estou dizendo que tem que ter a candidatura própria ou não, mas tem que ser protagonista, não pode ser figurante pelo histórico, pelas pessoas que tem lá, pelo respeito a essas pessoas. Eu acho que essa discussão ela tem que fazer parte, independente do candidato a prefeito e a vice que for ser apoiado. Eu acho que esse é o respeito. Desculpa a abordagem nesse termo, mas eu vi na fanpage de vocês lá uma foto que vocês fizeram uma reunião, foi feito ali numa garagem, um jeito totalmente informal, e achei muito legal isso daí, vocês expor que é isso, é povão, é composição. E assim, sem desmerecer qualquer pessoa que estava lá, mas assim, não são pessoas conhecidas, extremas do meio político, do jeito que você é. E se hoje tivesse que o PSDB lançar um nome para a prefeitura, no meu ponto de vista, olhando bem de fora, seria o teu nome. Agora, se o grupo, em determinado momento, fala não, a gente vai querer fazer uma composição e o PSDB vai lançar um candidato e soltarem esse rojão no teu colo, você aceitaria? Estou falando, começou as perguntas pesadas. Não vou falar de pescaria aqui hoje, não. Não tem assunto de pescaria hoje. Ele estava se armando ali. Não, eu acho assim, eu acho que a vida me prepara diariamente para os desafios. Chega um momento que você está na vida pública que as decisões, claro que tem a principal decisão é sua, para tudo que a vida é sua. Mas ela foge um pouquinho que quando você está nesse processo de ser um homem público, um agente público, tem muitas coisas que envolve que ultrapassa a sua decisão. Você sempre tem que estar à disposição de uma coletividade. Então, você não pode ser egoísta num certo ponto de falar assim, eu me isento, não quero participar desse processo porque minha vida particular tá X. Aí é um egoísmo de minha parte. Já que eu então vai completar agora 16 anos de vida pública, eu acho que eu sempre tenho que me preparar diariamente para os desafios. Os desafios sejam qualquer que for. Claro que nunca vou colocar o meu desejo pessoal acima do desejo da coletividade, seja coletividade partidária, seja coletividade de grupos políticos, seja coletividade de propostas, de grupos. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem que sempre estar preparado. E não é assim, Curumim, você vai ter que ser o candidato representando a sigla do PSDB. Eu vou até o limite de todas as discussões para compor em qualquer tipo de alinhamento. E não é por receio de ganhar ou perder. Eu acho que eu, graças a Deus, só tive sucesso de 4 eleições e 4 vitórias. Mas eu me preparo todas as eleições que eu passei também com a derrota. Eu acho que isso me dá energia de sempre pensar no pior da eleição. Porque quando você já trabalha que você vai vencer, vai que acontece alguma coisa lá, você se frustra com você mesmo. Eu não tenho esse problema de amanhã encerrar minha vida pública, mas encerrando com cabeça erguida e com proposta. Também não é ser o malucão da vez e falar assim, vamos para o choque, vamos enfrentar tudo. Acho que tem que ver um contexto, e esse contexto passa por muitas lideranças políticas da cidade de Botucatu, e a gente sempre tem que estar à disposição. Não podemos só acatar um anseio de um pequeno grupo só para manter uma harmonia interna. Eu acho que essa composição, e eu vejo que a eleição de Botucatu para o ano que vem, e torço que aconteça isso, que seja praticamente uma eleição coesa, uma eleição de proposta e praticamente uma eleição de proposta única aprovada pela população. Não estou dizendo que não tem que ter
debates políticos de ideia, ter grupos que lancem candidatura. Não estou dizendo isso que seja chapa única, que eu acho que todo debate de ideias e propostas, isso soma muito para o resultado bom da eleição. Mas eu acho que, pelo andar da carruagem, o risco da gente ter um grupo com boas propostas para continuar um trabalho bacana que o Botucatu está vivenciando, eu acho que isso tem uma grande chance e eu quero contribuir muito para esse processo. Mesmo que não seja o PSDB. Onde que eu quero chegar com essa minha pergunta? Pardini não tem um DNA de PSDB, tanto que ele foi candidato pelo PSDB, o João, que acabou apoiando ele, acabou, entre aspas, fazendo ele o candidato do PSDB. Segunda eleição, ele foi eleito PSDB, mas depois, agora, ele está saindo. O PSDB emitiria uma fatura para o Pardini, do tipo, olha, você saiu candidato, você foi eleito para o PSDB, agora nós temos que ter essa fatura, pelo menos como prefeito, ou vice, alguma coisa desse tipo, para essa contribuição para a cidade? Eu não diria uma fatura, mas assim, o Pardini, nosso prefeito Pardini, ele nunca demonstrou, e não é o perfil dele de partido político, ser o cara do país. Ele foi PSDB por uma consequência daquela época, mas nunca foi linkado em participar de reunião, participar de diretório, enfim. É uma pessoa, e não estou tirando o mérito dele, que eu acho que tem gente que tem a camisa partidária e tem gente que não tem, mas, porém, não deixa de ser um bom governante, uma pessoa que, sem dúvida alguma, desenvolve um belíssimo trabalho na cidade de Botucatu. Foi para o PSD, inclusive, nós tivemos esse diálogo, bastante breve, mas tivemos antes dele se filiar, por uma questão de abrir portas no governo do Estado, que a gente sabe que, politicamente, você precisa ter esse relacionamento com o governo do Estado, e, praticamente, ele foi convidado pelo secretário de Governo do Estado de São Paulo, que é o Gilberto Kassab, para fazer parte do PSD. E eu falei para ele, Mário, se está abrindo porta, vai. Não quer dizer que ele está competindo com qualquer outro partido da cidade, que não é o perfil dele. Mas a pergunta sua da fatura, eu acho que não. Acho que cobrar a fatura do PSDB, não estou dizendo que o PSDB, como qualquer outro partido, voltando na primeira resposta minha, tem que fazer parte dessa discussão da mesa, e não é cobrar fatura, é ter nomes para colocar à disposição para compor. Nomes com gabarito, nome com currículo, nome que venha a somar. Da mesma forma, os demais partidos. Não pode ser porque o partido X... Hoje o PSDB é um dos partidos que tem maior número de filiados, mas não é por isso que você pode chegar a exigir, falando assim, porque nós temos 1.500 filiados em Botucatu, porque nós precisamos fazer parte da chapa, se ter o candidato a prefeito ou ter o candidato a vice. Eu acho que é uma composição que, a palavra não é nem gratidão, acho que por cooperação que o PSDB fez tudo pela cidade de Botucatu, que os prefeitos que passaram pelo PSDB, eu acho que o PSDB teria esse espaço. Se eu fosse de qualquer outro partido, eu traria o PSDB, falando assim, vocês sempre fizeram parte da história, e não é com cobrança de fatura, vocês têm que vir compor com a gente para trazer esse histórico de bons governos que o PSDB passou na cidade de Botucatu, e agora poder contribuir no próximo governo. Eu acho que esse é o caminho, como os demais partidos. Eu acho que essa discussão tem que passar pelas demais siglas partidárias. Muito bem, agora são 8h38. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta aí com a segunda parte do Conexão Alfa de hoje. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Vem aí o 30º Prêmio Os Melhores do Ano no Esporte em Botucatu, a maior premiação esportiva da cidade. Os destaques do esporte serão homenageados nessa promoção que é realizada há 3 décadas por Nivaldo Ceará Eventos Esportivos.
Os melhores no atletismo, futebol, futsal, artes marciais, ginástica, handebol, voleibol, basquete, esporte pensante, natação e muito mais. Além de personalidades que incentivaram a prática esportiva em Botucatu na temporada 2023. 30º Prêmio Os Melhores do Ano no Esporte em Botucatu, em novembro, no Teatro Municipal. Realização Nivaldo Ceará Eventos Esportivos. Muito bem, voltamos com o Conexão Alfa, agora são 8h40. Estamos ao vivo aqui do Complexo Alfa, na Marechal Deodoro 320, Centro Botucatu, falando de política até as eleições. Vamos estar aqui todas as terças-feiras, às 8 horas, falando de política aqui na cidade de Botucatu. Convidado de hoje, Curumim, está aqui conosco, batendo um papo, falando de política, e a gente vai agora dar uma apertadinha um pouquinho mais, né? Os comentários de bastidores não valem, né? Mas, Curumim, dentre aquelas questões que às vezes são posicionamentos críticos, eu já ouvi algumas coisas também de você, principalmente com relação à sua candidatura a vereador. Já me falaram assim, mas a gente vota no Curumim, daqui a pouco ele pega, chamam ele para um secretário, para uma outra função, e ele passa o bastão para uma pessoa que a gente não votou. Entendeu? É aquela coisa assim, onde o político está inserido nesse contexto? Ou seja, aquele eleitor, vamos supor, aquele eleitor lá de Rubião Júnior, ele pegou, dedicou o voto teu aqui. Como que ele teria que se sentir? O que o Curumim ele é mais importante para aquele eleitor? De repente, como um secretário de governo ou como um vereador? Ele deveria se sentir traído pelo teu voto ou lisonjeado pelo teu voto? Assim, boa pergunta. Essa pergunta, na realidade, eu me fiz ela quando eu fui candidato em 2020. Fui candidato ao 4º mandato de vereador, porque eu já tinha, em 2017, já tinha me licenciado. Quem assumiu minha vaga foi o Zé Fernandes. E eu me fazia essa pergunta. Primeiro, para aceitar o convite que o Pardini me fez para compor o secretariado dele, essa preocupação do meu eleitorado. Tive ali quase 1.800 votos. E foi muito difícil para eu entender esse processo, porque eu falei, eu não posso sair na rua e as pessoas sentirem que eu traí elas, né? Daí eu fiz, antes de aceitar o convite, eu fiz com as lideranças, que eu tenho um grupo grande, um grupo bacana de apoiadores, para ter um termômetro para ver ali que você sente o impacto. E, por incrível que pareça, claro que um percentual bem pequeno teve esse pensamento de que eu tinha que ficar na Câmara, mas 95% entendendo esse novo desafio de assumir uma secretaria, apoiou que eu aceitasse esse convite lá em 2017. Daí, esse foi o primeiro passo, a primeira decisão dura. E depois, para ir para uma eleição em 2020, para o 4º mandato de 2020, falei, agora é o teste de fogo. Porque na hora que você sai de uma secretaria, volta para a Câmara, sai candidato no 4º mandato. Aí, agora as urnas pode a urna ter essa visão e dar a resposta negativa ou dar positiva.
E fora os concorrentes a vereador que chegavam no seu eleitor e falavam assim, vai votar nele, ele não vai ficar na Câmara. Isso tinha de monte, isso tinha fila. Mas, graças a Deus, nós ampliamos a nossa votação, fomos para quase 1.986 votos, se não me falha a memória, 1.896. Foi o terceiro mais votado. Por quê? Que a urna, depois eu fiz essa interpretação. Pode ser que eu esteja fazendo uma interpretação totalmente equivocada, mas quando você ocupa o papel de secretário, você consegue realizar muito mais coisas. E as pessoas, hoje, o eleitor, que eu tive essa percepção, que ele não está muito preocupado na posição que você está, ele está preocupado em atender a demanda dele, atender as benfeitorias no bairro dele, na região dele, e a secretaria nos dá essa mobilidade muito grande, de atender os 4 cantos da cidade, Rio Bonito, Anhumas, Vitoriana, não só Rubião Júnior, mas todos os cantos da cidade de Botucatu, e isso me trouxe um resultado importante na eleição de 2020. Então, Fernando, respondendo a sua pergunta, tinha sim muita essa preocupação, mas foi bom eu passar por esse processo, porque eu entendi dessa forma, entendi que o mecanismo do eleitor, tem eleitor que até hoje ele fala, posso passar na Câmara falar com você? Daí ele fala, não estou na Câmara, estou na Prefeitura. Que ele é WhatsApp, é celular, é a solução do problema, encaminhamento das questões, das demandas. Eu acho que esse é o papel, independente da posição que você tiver, independente se estiver no Legislativo, no Executivo, você tem que atender, e atender da melhor forma possível, que isso trará resultados futuros. Claro que você não pode ficar pensando nisso, que você tem que plantar sempre, e a colheita fica sempre aquele ponto de interrogação. E trabalhar com afinco, acho que independente da posição que está, senão você se acomoda também. Independente do cargo, se é prefeito ou vereador, independente do partido, independente de tudo, de qualquer situação, você vai se colocar novamente em 2024 para um cargo político? Olha, Fernando, essa decisão, assim, eu tenho um planejamento de me afastar do Executivo dia 31 de março, que é até dia 6 de abril, é o prazo limite de você se afastar 6 meses antes. Eu tenho essa programação comigo. Se mudar alguma coisa, que na vida pública a gente está sujeito a alterações, não dá para cravar o que vai acontecer, a gente não sabe o que o futuro vai acontecer. Mas hoje, hoje, se você perguntasse para mim, Curumim, você gostaria ou vai ir para um 5º mandato de vereador? Hoje, essa ideia não está na minha cabeça. Isso de um abecedário é o plano Z. Vamos pensar numa composição, reiterando aquilo que eu falei agora há pouco, que tem decisões que não são só da gente. Existe uma decisão de partido, existe decisão de grupo, que às vezes o nome da gente é importante para contribuir com aquele processo eleitoral, que é para ajudar, que é para colaborar, seja de prefeito, vice-prefeito, até na candidatura de vereador, que não depende só da gente. Mas eu não gostaria de ir para um 5º mandato, até para abrir espaço para os mais jovens, para as pessoas que venham a somar de outra forma. Não estou dizendo aqui que não poderei, mas esse é o Z do abecedário para ir para um 5º mandato de vereador. Gostaria de compor de outra forma, gostei muito de trabalhar no Executivo, acho que a gente amplia um leque muito grande de atendimento, acho que é uma experiência super bacana, como foi a experiência do Legislativo também, mas eu vejo hoje, na data de hoje, a minha contribuição no Legislativo ela foi muito profícua, foi 2 vezes presidente da Câmara, 2 mandatos internos lá na Câmara e 2 no Executivo, acho que a gente contribui, e eu gostaria muito de contribuir no futuro no Executivo Municipal. Caso isso não ocorra, por força maior, que a gente possa estar em outra posição, mas respondendo a você, eu acho assim, a pessoa que tem mandato, ele tem o crivo da população, ele não foi nomeado, respeitando qualquer um que seja nomeado. Mas a urna, quando você é picado pelo processo eleitoral da urna, que seu nome foi aprovado pela população, independente do mandato que você assumir, isso é muito gratificante, porque aquele aval ali não é qualquer um que tem. A população ir lá na urninha, digitar o seu numerinho, ver sua fotinha lá, 1 a 1, isso é muito gratificante, e eu sempre gostei de passar pelo processo das urnas. Curumim, você fala muito a palavra grupo. Nós também falamos aqui que existem os grupos, enfim. Você sempre fez parte do grupo do João Cury. Só que o João Cury, após as eleições
do Pardini, a eleição que o Pardini foi eleito, ele saiu de Botucatu, ele foi até fazendo uma brincadeira para o 011, né? E aí ele levou uma parte do grupo e outra parte ficou, e você acabou ficando. Você ainda faz parte desse grupo do João Cury? Como que ficou essa composição de grupo que você tanto fala? Eu acho assim, eu sou um elo que eu tenho histórico, igual eu falei aqui no início, um histórico com o João. Iniciei na vida pública com o João Cury e depois conheci o Pardini através do João. E estamos aí junto na caminhada, aí, 8 anos com cada um. Então eu sou uma pessoa que trabalha diariamente para que seja retomada essa composição. A gente sabe que teve distanciamento, não vamos aqui tentar tapar o sol com a peneira, teve um distanciamento, que na vida pública às vezes se distancia com um e com o outro, a gente sabe que tanto o João como o Pardini tiveram esse distanciamento, que eles precisam se recolocar no trilho, todo mundo junto. É aquilo que eu digo, na vida pública você não precisa jantar e almoçar na casa do outro diariamente, mas pelo bem da cidade você tem que juntar os cacos e trilhar. Isso é o bem para a cidade. Hoje o pior dos cenários para mim, falo isso, onde eu vou eu falo, seria o João Cury ser candidato aqui em Botucatu e o Pardini lançar um candidato. Isso, para mim, particularmente, é o pior do cenário do mundo e principalmente para a cidade de Botucatu. Isso é um desenho que eu não gosto nem de imaginar ele, porque ele é uma catástrofe total. Pode acontecer isso? A gente não sabe, eu torço que não aconteça. Não aconteça jamais. Por isso que eu digo que tem que ter esse diálogo até o limite de tudo para poder ter uma chapa com essas duas lideranças, que hoje a liderança da nossa cidade se chama Prefeito Pardini e João Cury, são duas lideranças que têm o meu respeito e de grande parte da população. Então, esse trabalho tem que ser feito e eu, onde encontro aqueles que ficam jogando gasolininha para separar, eu tento fazer essa junção, porque eu tenho histórico, não adianta eu querer falar que é mais para A ou mais para B. Eu convivi 8 anos com um e agora vai completar praticamente 8 anos com o outro, e são lideranças que realmente só tem a somar, e essa divisão é muito ruim para o nosso município. Isso que não pode ocorrer. Eu trabalho noite e dia para que sejam juntados os cacos, não precisa um jantar na casa do outro, mas que possa trilhar junto, e já pensando também em 2026. 2026 é outro processo. Nós estamos passando um perrengue agora por não ter sido juntado esses cacos agora em 2022. Então, ficamos aí sem deputado, tanto estadual, federal, e isso não pode acontecer lá em 2026. Só que passa por 2024. 2024 tem que juntar esses cacos para a gente ter uma eleição em 2026, quem sabe voltar com 2 cadeiras para a cidade de Botucatu. Jantando, eles não estão jantando, mas churrasco, pelo que sei, já estão ocorrendo aí, com algumas lideranças tentando juntar esses cacos, como você falou. Isso é bom, isso é bom. Então, conversando, eu acho que isso é importante, tem que esgotar todos os caminhos, e cada um tem que fazer a sua parte. Acho que aqueles que gostam da cidade de Botucatu têm que trabalhar noite e dia para juntar essas duas lideranças, e que se não for o João, o Pardini indica a sucessão, e que esteja todo mundo no mesmo palanque, e para o bem da cidade de Botucatu, e esse próximo prefeito possa estar no mesmo palanque dos dois em 2026. Eu acho que essa é a torcida e nós temos que trabalhar muito para isso. Bom, vamos voltar, então, embarcar na máquina do tempo e voltar a alguns bons anos atrás. Lá na eleição que o candidato Pinho ele perdeu, julgava-se o Ielo que a eleição estava ganha. Ele estava com a máquina na mão e foi a grande cartada, a grande virada naquela situação, praticamente, aí, por uma questão até midiática, o João entrou na política. O João entrou na política. Aí passaram-se esses anos, passou o bastão ali para o Pardini. O Pardini passou a segunda campanha dele num momento pandêmico, que, no meu ponto de vista, acho que nem precisou fazer campanha. Foi uma coisa muito natural, o povo respondeu à altura a isso daí. Agora chega o ano que vem, uma eleição que a gente sempre fala, a eleição vai ser atípica. Acho que toda eleição a gente fala que é atípico, né? Mas o ano que vem, o sucessor dele não está na mão do vice, que poderia, de repente, ser passado o bastão de uma forma um pouquinho natural, vamos dizer assim. Exatamente, mais leve, menos... Bom, enfim...
Aí a gente tem essa situação, onde ele tem que escolher um abençoado. Aquela antessala ali da prefeitura, a impressão que dá é que tudo acontece ali, né? As pessoas, os postulantes abençoados, parece que passa até com a cabeça meio abaixada ali para, tipo, será que é o meu momento de glória aqui, né? E ali já saíram nomes, diversos nomes. Não vou citar aqui, porque acho que todo mundo aqui envolvido com a política já sabe. E, no meu ponto de vista, acredito que até o teu nome poderia ser um deles. Passa-se os nomes e não se define nada. A gente sabe que é o modelo Pardini de resolver as coisas. É o modelo administrador, é um modelo que não é extremamente político, só que é ele que define. Querendo ou não, é ele que vai dar a bênção para um e para outro. Só que o Renato falou aí dos churrascos. Os churrascos podem até estar acontecendo, mas a impressão que dá é que eles têm a participação do Pardini. Ou os churrascos são de forma individuais, onde ainda nada se está definido. Porque a gente percebe que ainda não sentou todo mundo ali na mesa e falou, olha, a gente tem esse cenário aqui. Ele não se decide. E talvez nem seja o momento de se decidir. Mas não fica essa indecisão na cabeça de vocês ali, quem que será? Porque cada dia que passa é um dia perdido numa decisão como essa daí. Você acha que protelar essa decisão para o ano que vem, para o começo do ano que vem, não vai ser um ato falho dessa campanha? É um modelo que eu vou ser sincero, porque a gente não é acostumado. O costume nosso das eleições é um ano antes, até menos, já começar aquela... É um modelo diferente, não tenho dúvida que é uma modelagem, como você muito bem colocou, é um alinhamento do prefeito, e querendo ou não, hoje, as próprias pessoas que se colocaram à disposição, elas também não podem ser candidatas delas mesmas. Então tem que aguardar, e reiterando aqui as lideranças nossas. Hoje o prefeito Pardini é nossa liderança, e o ex-prefeito João Cura é outra liderança. Não dá para o cara sair em carreira solo sem ter essa indicação, esse direcionamento por parte dessas duas lideranças. Eu acho que seria um caminho meio perigoso para a pessoa trilhar esse caminho solo. Mas, por outro lado, é uma modelagem nova que a gente já estamos aí, menos de um ano da eleição. Por outro lado, também o foco, falando de dentro da administração pública municipal, que a gente perde menos o foco, porque você está ali envolvido no dia a dia, de atender as demandas, atender a população. No momento que você já define politicamente quem são os candidatos, quem vai ser o sucessor, vai ser a composição, você já vai dar uma estremecida no governo. Inclusive, o Pardini está com um problema bom na mão, que é que tem nomes viáveis dentro do governo. O problema ruim é se você não tivesse nenhum nome, tivesse que buscar um nome fora. Hoje, eu vejo que tem um cardápio importante de nomes dentro do governo, que podem fazer um bom trabalho nesse sentido. E estamos aguardando o momento dele. Eu acho também que ele está numa situação dessas conversas com o próprio João para poder fazer essas definições. Porque também tem aquela situação, vai indicar o fulano, X, aí o João me sai candidato. Isso é o pior do cenário, de volta naquilo que eu falei. É uma situação muito delicada. Então, tem que ter esse esgotamento desse diálogo dentro dessas duas lideranças para poder entrar num consenso único e falar, nós vamos por esse caminho. Qual que é esse caminho? É assim, assim, assado. Aí sim vem a tropa e fala, vamos caminhar junto, ou não vamos caminhar junto, vou embora para casa, vou pegar minha bagagem, vou fazer outra coisa. Aí cabe a cada um fazer a sua escolha, mas é uma modelagem nova, sem dúvida alguma, é um modelo diferente que a gente está aprendendo no dia a dia. E eu ainda que passei por quatro eleições, que isso começa bem antes, e nós já tivemos situações lá atrás, o Renato lembra bem de ter candidato já uns 45 do segundo tempo, tirar o cavalo do vai colocar o outro no circuito. Então, esse modelo é novo, mas tomara que dê certo, a gente fica na torcida. Bom,
Hoje a gente recebeu um convite na parte da tarde do HC e eu fiquei muito surpreso, porque eu não sabia realmente desse acontecimento. Na quinta-feira a gente vai receber aqui na cidade o governador Tarcísio de Freitas. Na última vez que eu entrevistei o Pardini, só faltou aquela vinheta, corte rápido, Tramontina, né? Perguntei para ele assim, prefeito, não está faltando um pouquinho de café? Uma reunião com café, dar um pulinho lá no Palácio dos Bandeirantes, conversar com o vereador. A gente não vê muito isso acontecer. A gente vê o senhor conversar com o secretário, o Eleusis, a gente vê conversar com outros secretários, só que a gente não vê, parece que não... Sabe aquela coisa do pessoal mais antigo? Não orna os dois sentar ali numa mesma bancada. Não que eles sejam adversários ou inimigos, não é nada disso. Mas a gente não vê. Não tem foto, não se busca, não se consegue buscar uma foto nas redes sociais dos dois juntos. É importante. Sempre teve aqui no município de Botucatu. E ele vem agora. Toda a visita de um governador de estado para uma cidade, ele vem com boas notícias. E com certeza, a maior delas vão ser um investimento aqui na área da saúde e tal. É o que a gente já imagina que vai acontecer. Mas e aí essa questão? Será que o Tarcísio não olha para Botucatu e fala, viu, vem cá, eu tenho um vereador lá que foi o cara mais votado. Numa câmara de 11 vereadores, eu tenho 3 que é da minha base. Será que eu não posso colocar um candidato meu lá? Aí eu fico pensando, republicanos, o doutor André Spadaro se auto-intitulou pré-candidato, saiu, viu que não conseguiu a bênção do prefeito, saiu e foi buscar o lugar ao sol dele. Ele é do Republicanos. Como que fica essa questão agora? Ele não pode chegar aqui, não impor, mas ele falou, olha, eu tenho uma pessoa aqui que eu gosto aqui nessa cidade, que é o André Spadaro. Não pode passar isso pela cabeça dele? Daí como que fica esse confronto e cai naquele temor que você agora mesmo falou, se a dita direita rachar, abre espaço até para a esquerda trabalhar dentro da cidade. Como que fica? Será que tem uma pulga atrás da orelha com a participação do governador nessa quinta-feira aqui no município? Eu acho que é uma visita. Eu também descobri ontem essa agenda do governador aqui no HC, acho que é a liberação de recursos para o HC, que é importantíssimo. Mas assim, o que eu vejo de longe também, que eu não tive nenhum contato com o governador Tarcísio de Freitas logo depois que ele assumiu. Ao contrário que a gente tinha no governo anterior, em São Paulo, tinha muito mais acesso lá. E o Tarcísio, eu vejo assim, de longe, não conheço assim como pessoa, mas ele tem um perfilzão mais, vamos dizer assim, mais de gestão, mais o executivo, e ele solta muito o secretário dele de governo, que é o Kassab, que fica fazendo mais essas questões políticas junto aos municípios. E até está gerando, que eu acompanho de longe, mas está gerando um probleminha com ele na Assembleia de São Paulo, porque já deu dor de barriga em alguns deputados de base governista, vendo que o Kassab está afiliando muitos prefeitos, mais de 350, 60 prefeitos, no PSD, e os deputados que dão suporte ao governador estão ficando sem força política para a eleição de 2024, acompanhando os noticiários, assim, vendo de longe. O que eu vejo com isso? Que o Tarcísio ele fica um pouco aquém desse universo. Ele é mais de gabinete, mais um cara mais executivo, e não abre esse diálogo, e não só com o prefeito de Botucatu, mas o que eu vejo também com os outros prefeitos da região. E tem mais uma situação, que é essa questão da Sabesp, que o Pardini é sabespiano, ele mandou o projeto para a Assembleia de privatização da Sabesp, enfim, tá nesse patamar de discussão. Inclusive, quinta-feira tem uma audiência na Assembleia de São Paulo a respeito da privatização da Sabesp. Mas eu acho que é um relacionamento que governo a governo é uma maneira de você se relacionar. Mas eu acho que o Tarcísio é um perfilzão mais linha, mais retraída. Até a gente vê os eventos que ele participa, são bem restritos, não tem aquela efetividade na participação, mas nós ficamos felizes. Num contexto geral, acho que feliz de recebê-lo em Botucatu, ainda mais para liberar dinheiro
o HC, que ele continue sendo fechadão do jeito que ele é, mas trazendo dinheiro para a nossa população. Que é igual, eu lembro que o João falava muito isso, o nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin, ele, onde chegava, era brincadeira, fazia as piadinhas dele do Santos e tal, mas só que na liberação de dinheiro ele era mais somebody love. O Serra já era um governador mais carrancudo, fechado, metia o fumo em todo mundo, no público e tal. Mas só que quando ele falava, não precisava nem, era fiozão de bigode, que ele nem tinha bigode. Mas mandava liberar. E não estou aqui criticando o nosso atual vice-presidente. Mas tem as maneiras dos gestores, das pessoas, governadores, prefeito e tal, é a maneira que ele conduz. E eu vejo que o Tarcísio é dessa forma. E a gente torce que dê certo. Eu acho que é um caminho importante e os prefeitos têm que buscar esse relacionamento. Eu acho que não basta só a fotinha, mas também conseguir o recurso, bater a fivela na mesa e trazer as benfeitorias. Eu acho que a gente está vendo isso, praticamente o primeiro ano de mandato, eu acho que está nesse caminho, mas não estou dizendo também que não tem que se aproximar, tem que tomar o cafezinho, porque a população, é isso que você está falando, Fernando, é interessante que a população ela acompanha muito esse relacionamento. É igual a gente, você está meio sumidão lá, trabalhando no dia a dia no gabinete, atendendo a população, eu escuto isso direto, falando assim, ô Curumim, você está meio sumidão, não vejo mais você na foto, na rede social, não está na obra X, na obra Y. E a gente que está na vida pública tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão parece que você não está fazendo nada, parece que você está vendo a televisão o dia inteiro, não está nem indo na prefeitura. Que se você não, hoje a mídia ela é muito presente, e isso é importante também, porque é uma prestação de contas. Acho que essa aproximação é importante, e se não me falha a memória, parece que na agenda dele está uma passagem pela prefeitura antes do HC, a gente torce que dê certo e a gente possa estreitar esses relacionamentos, que não fique rusgas. Eu acho que tem que ter inclusive o Pardini apoiou o Tarcísio no segundo turno lá abertamente. Eu acho que isso deve gerar algum tipo de gratidão por parte do governador também. Eu acho que a mesma situação que você falou com relação aí a ele ser fechado, eu sempre tenho esse olhar também. Só que eu percebo ele, e até mesmo a questão do próprio Bolsonaro, eles são meio assim, tem esse perfil de político, né? Eles são fechados, só que quem está junto com ele está muito junto, muito junto. Eu acredito que essa questão da Sabesp, esse amor, esse carinho que o prefeito tem, que todos nós temos, eu sou filho de pessoa meu pai trabalhou na Sabesp, aposentou na Sabesp. Então, assim, eu tenho um carinho todo especial, só que a gente às vezes precisa tirar o amor e colocar a razão em cima de algumas situações. Eu acho que não que haja nenhum tipo de inimizade ou desacordo com relação dele com o Pardini, não é nada disso, mas não tem o café. Eu acho que isso que falta. A gente até teve uma agenda, a gente foi na quinta-feira passada, lá no Palácio dos Bandeirantes, tinha uma agenda com o Felício Ramuto, que é o vice do governador Tarcísio. E foi justamente essa a impressão que a gente teve. Nossa, a gente vai lá, vai bater numa muralha e não vai conseguir nada. Muito pelo contrário, a gente sentou, apresentou algumas demandas de algumas TVs do interior de São Paulo, e assim, ele abraçou a ideia. Quando ele entendeu aquilo, a impressão que dá é que aquela muralha que tinha ali, ela caiu. Não, eu entendo a demanda de vocês, eu estou aqui para ajudar, a gente está aqui como governo do Estado, vai poder ajudar. Então, às vezes, esse café, literalmente, o café que a gente tomou lá, quebrou essa ideia que a gente tinha deles. E, às vezes, falta isso. Tão importante quanto isso que vocês fazem, os churrascos, fazem os cafés. Só que, assim, isso, a impressão que dá é que o prefeito Pardini não tem essa prática, ou não tem esse traquejo da política, que é o sentar, jogar a conversa fora, tal. Até eu falei para ele, tem café? Para o Pardini, ele falou, não, eu não sou de tomar café, eu sou lá de fazer reunião e resolver o que tem pendente, onde eu brinquei da faca, entendeu? E às vezes falta isso daí, falta um pouquinho mais de carisma, falta um pouquinho mais de sorriso nos lábios, falta um pouquinho mais de coisa que o João tinha na época, né? Trabalhou com os dois, você sabe como que é. Então, assim, eu não sei como que vai ser a partir de quinta-feira, se alguma coisa mudar nesse sentido. Pode mudar para muito bom,
ou de repente pode subir um tijolinho a mais nessa barreira, né? Não, e você colocou muito bem que às vezes a gente tem, e a gente tem que sempre dar esse passo para trás, porque a gente cria alguns preconceitos de algumas situações e não é todo esse monstro que você muito bem colocou, que às vezes tinha uma imagem que tinha uma barreira no governo do estado e chega lá, as pessoas te atendem com tapete vermelho. E às vezes a gente cria, particularmente, eu, esse 1 ano de mandato, nunca mais eu entrei no palácio do governo. Eu, particularmente, isso é um preconceito de minha parte, que pode ser que eu chegue lá, seja recebido, como sempre foi, da melhor maneira possível. Que eu não tive nenhuma agenda importante, mas não vai faltar a oportunidade da gente ter uma agenda no Palácio também. Mas a gente tem que quebrar esse preconceito, porque não é o meu time, não é o meu grupo que está lá, porque só tem pessoas que vão atender a gente mal ou não vão nem atender. Ao contrário, às vezes a gente se surpreende muito mais positivamente com aqueles que a gente achava que não ia nos recepcionar do que os próprios, achando que o próprio grupo da gente que são os mais recepcionistas nesse caso. Eu acho que tem que ser, e cada dia a gente tem que quebrar esse preconceito com as pessoas e achar porque esse é intocável, não vou conseguir alcançar, chegar perto desse cara, porque ele tem o cargo X, Y, Z. Eu acho que isso tem que ser feito diariamente e abrindo esses espaços, sempre pensando no bem da cidade, no bem da população e criar relacionamentos. Criar relacionamentos, esse é nada de destruir pontes, sempre construir pontes e diariamente em todas as esferas, não só esfera de governo, mas no atendimento do dia a dia, porque às vezes as pessoas te classificam pela maneira que você se veste. Se chegar em algum lugar meio maltrapilho, fala, não vou atender esse cara aí, porque não é assim. Ali, às vezes, atendi um empresário esse dia de Piracicaba que teve na minha sala lá, que chegou na recepção, nós temos o Piscão, a Betânia lá, que eles atendem com tapete vermelho, independente de quem vai lá. O empresário chegou com um shortinho, tudo, um chinelinho havaiana, tudo. O homem é dono do império de Piracicaba. Foi lá só para dar um abraço, porque tem uma propriedade na mina ali no Portside, e veio cumprimentar a gente lá. E eu fiquei muito feliz do jeito que ele veio, da simplicidade e da maneira que ele foi recebido dentro do gabinete pelas pessoas que não conheciam ele. Esse diferencial que eu calculo todo dia. Eu fiz um comparativo bem do alto e do baixo, mas a gente precisa quebrar diariamente essas barreiras, porque às vezes porque o grupo X está lá, eu não quero me relacionar com isso. Queremos sim, né? Precisamos ir lá e passar o pires e conhecer essas pessoas que às vezes são muito melhores do que as que estavam lá. Acho que esse bate-papo foi bem gostoso, bem produtivo, para nós principalmente, viu, Curumim? Que você estava aqui elogiando esse trabalho nosso, nós só temos que agradecer. Agradecer a sua vinda, né? E acho que teremos mais momentos, inclusive quando você tiver alguma novidade da sua decisão, pode escrever aqui para mim, líder, tal, né? Você que costuma chamar todo mundo de líder. Então, acho que só tenho aqui, no meu caso, agradecer tudo que você tem feito por Botucatu também, e como você sempre nos trata, independente se nós estamos de chinelo, se nós estamos de bermuda, né, Fernando? Então, essa é a nossa gratidão para você, e muito obrigado de ter vindo aqui hoje para engrandecer um pouco o nosso trabalho aqui também. Eu que agradeço de coração, Renatão, amigo a longa data, todos aqui, a Júlia, o Regis, não pode falar, né? Eu não sei o nome do amigo que está lá, mas está acompanhando, sério. Como que é o nome dele? Marcos? Um prazer, Marcos, aqui acompanhando a gente com a maior paciência. Fernandão, carinho especial. Parabéns mais uma vez por esse espaço delicioso para a gente poder ficar à vontade, bater esse papo, pessoas poderem conhecer um pouquinho da vida da gente, do trabalho da gente. Acho que esse caminho, ele é muito, e esse espaço aqui em especial, ele é muito importante para a democracia da cidade, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais das pessoas que estão conduzindo de alguma forma, de alguma maneira, o futuro da cidade de Botucatu. A gente fica muito feliz em poder fazer parte dessa história, vocês abrirem esse espaço. Eu acho que é um legado isso que deixa para a população, e para a gente só tem motivo de satisfação e gratidão. Sempre que for convidado, estarei à disposição. Continuamos lá trabalhando na prefeitura, atendendo a população, as demandas que tem, e continuamos nessa toada. Eu acho que para isso que a gente foi escolhido, e nós temos que se dedicar ao máximo, e vocês
aqui da Rede Alfa, sempre nos abrindo esse espaço, não só para mim, mas para todas essas lideranças. A gente vê os vereadores aqui, os secretários, o próprio prefeito, esses dias o João Cury estava aqui. Acho que isso é muito bacana, essa pluralidade de pessoas falando da cidade de Botucatu. E vocês abrem essa oportunidade. E tenho certeza que o papel de vocês no ano que vem, da Rede Alfa, no processo eleitoral, vai ser muito importante. Muito importante, porque as pessoas vão conhecer realmente as intenções do futuro das pessoas que estão se postulando para ocupar um espaço, uma cadeira no processo eletivo da cidade de Botucatu, e vocês vão ter um papel fundamental para levar a conhecimento da população essas informações e essas pessoas que vão se colocar à disposição. Então, parabéns, que Deus continue abençoando vocês aqui. Parabéns pelo espaço histórico da PRF8 aqui. Eu não tive o privilégio, a primeira vez, estou debutando em cima desse palco aqui, mas que orgulho, hein? Parabéns por resgatar a história, você, não só como empresário, Fernando, mas também como uma pessoa que vem resgatar a história da comunicação no município de Botucatu, o Renatão aqui. Então, isso para nós é motivo de muita satisfação. Histórica do Regis, lá do Diário da Serra, aqui é só história, irmão. Isso é muito bacana, não pode deixar a peteca cair. Isso, além de ter o contexto de utilidade pública, de levar informação, vocês também resgatando uma história muito bonita, que é da nossa querida PRF8. Parabéns, que Deus abençoe vocês, e continuamos aqui à inteira disposição. Apertaram um pouco, mas não foi muito, fica tranquilo. Foi muito. Foi mais fácil que uma pescaria. O dia que ele foi no Para Todos lá, nós não apertamos muito. Foi mais fácil que uma pescaria, não foi? Não, bem mais fácil. Eu sou pescaria comigo. Obrigado de coração. Tudo bem, obrigado, Curumim, obrigado, Renato, mais uma vez. Agradeço a Júlia fazendo a direção de TV, o Regis, também o Marcos aqui presente. Forte abraço a todos vocês. A gente volta na semana que vem com mais uma edição do Conexão Alfa aqui pela TV Alfa, também pelas redes sociais, Facebook, YouTube. Forte abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus. Até mais.